Olá, meus amigos. Antes de entrar na história do vídeo de hoje, eu só queria te avisar que o meu e-mail, se você quiser mandar a tua história para mim, tá? O meu e-mail tá na descrição do vídeo, viu? Então, sempre que você assistir algum vídeo, dá uma olhada na descrição, porque lá tem informações sobre como você pode resignar, tirar teu nome dos diretórios da igreja, caso você queira. Tem meu e-mail, tá? E tem todas as fontes de pesquisas. Então sempre dá uma espiadinha lá na descrição, tá? Porque algumas pessoas têm postado comentários pedindo meu e-mail, perguntando como que podem mandar a sua história. E eu tenho respondido quando eu vejo, né, um comentário como esse, mas muitos comentários vão escapar, eu não vou saber, tá? Então é isso. O nosso brasileirinho de hoje tem algumas considerações bem interessantes sobre a experiência dele como um pesquisador na igreja. Ele fala o seguinte: Olá, Vânia, me chame de Anísio, nome fictício. Sou do Rio de Janeiro e tenho conhecidos que são da seita. Certo dia me convidaram. A estratégia deles é chamar os jovens para jogar um futebol, uma pelada. E nisso eu fui, todo bobinho, com aquelas amizades novas, sorridentes e cordiais. Logo fui a uma daquelas igrejas e fui apresentado aos líderes, aos elders, etc. Um deles me chamou para fazer a genealogia. Peraí, né? Uma mãe solteira se interessou por mim. Ela vinha com um papo de economia doméstica, que uma boa mulher é uma boa dona de casa. Eles são bitolados com economia doméstica e parece que a igreja ensina a poupar e abastecer a cozinha de alimentos. Não estou reclamando, eu acho isso até bom. A moça era até legal, mas bem problemática. Certa vez ela racionou o meu salário e disse que daria para eu sustentar ela e os filhos num padrão de vida razoável. Ai, meu pai. Nem precisa dizer que o relacionamento nem começou. Lá eles incentivam o matrimônio, ponto para eles, nada contra. Só esse discurso pesado do homem ter que ser um bom provedor numa sociedade em que 90% das pessoas ganham menos de R$ 2.500, aí fica difícil. Os mormons sempre fazendo marcação pesada, ligando e se convidando para me visitar. Até certo ponto foi bom por essa questão cultural. Conheci missionários americanos, arrisquei o inglês, eles falam de como é nos Estados Unidos. Sobre a doutrina, devo dizer que aquilo ali é uma interpretação herética das escrituras. Colocar os Estados Unidos como centro do mundo, acrescentar coisas à Bíblia, apresentar o tal Zé Smith como o segundo salvador. Não precisa ser bacharel em teologia para perceber isso. Tempo vai, tempo vem. Eles vieram com o papo de que eu deveria me filiar, depois fazer a tal investidura. A tal missão é um marco na vida do Mormon, já que eles pregam que sem ter feito a missão você não consegue as bênçãos, casamento e dinheiro. Porém, esse negócio de missão é complicado. O jovem é mandado para outra parte do Brasil e até para fora, vive de um auxílio esmola e tem que cumprir 2 anos. Na volta é como se a vida dele tivesse que continuar de repente do momento em que parou. Porém, eles esquecem que um jovem humilde não pode despender 2 anos do momento mais importante de sua vida, estudos e escolha da profissão. Voltar da missão dá um status a mais na igreja. É como se o cara fosse mais fiel do que quem não foi. Alguns voltam da missão com uma mão atrás e outra na frente. Outros, a igreja se move para tentar realocar o rapaz no estudo ou em alguma firma de alguém. Ironicamente, a maioria dos jovens que conheci não querem fazer missão. Essa tradição devia estar mais em alta no passado. O que aconteceu foi o seguinte: eu me distanciei da igreja devido à doutrina que considero herética. Presta atenção nessa parte aqui.
mas um dos irmãos pegou no meu pé. Um líder conhecido no subúrbio do Rio de Janeiro, careca e baixo. Eu disse a ele sobre o que não concordava no mormonismo e ele ficou estarrecido pelo meu conhecimento das escrituras. Passado um tempo, esse mesmo homem propôs um futebol. Eu não vi problema e fui lá jogar. No início do jogo, ele e a galera da seita vieram com piadinhas do tipo: o Anísio vai fundar a própria igreja dele. O Anísio veio, mas aqui não é uma seita? E só ele tá certo? Depois dos deboches, eles diziam que era brincadeira. Eu apenas disse que estava passando mal e saí do futebol, na certeza de nunca mais ver ninguém de lá. Agora, presta atenção aqui. Meu turno de trabalho é escala de segurança em prostíbulos, mas isso nunca contei a ninguém de lá. Sempre falei que trabalhava como segurança patrimonial de residências. Numa madrugada, numa dessas casas de adultos, me entra um sujeito careca e baixo, pele morena clara. Eu fico de canto observando, enquanto o outro segurança da entrada faz a revista. E é esse mesmo sujeito da igreja, o debochado. Eu dou um migué pro bartender e me ponho atrás das bebidas. Fico de tocaia na fresta da porta da cozinha, só de olho nos passos do homem. O sujeito senta no bar e pede um whisky para dividir com uma das garotas que trabalham no bar. Alta e morena de cabelo preto na cintura. Eles conversam por uns 15 minutos e sobem para o quarto de cima para fazer o programa. Eu até pensei em falar pro cara: quem diria você aqui? Mas resolvi ficar quieto. A casa é mista e na semana seguinte descobri que o ancião saiu com um travesti. O bartender me confirmou. Vânia, ao receber o relato, por favor, me confirme. Beijos e abraços. Obrigada, Anísio. Já te confirmei, já te respondi o e-mail, né? Então tá. O jeito dele falar é um jeito tão carioca, assim, uma delícia. Eu fiquei lendo e imaginando ele falando com aquele sotaque, assim, que eu adoro. Eu só cortei algumas partes, tá, Anísio? Porque não eram muito relevantes para a tua experiência, mas a essência tá aqui. Ai, que loucura. Tá, então assim, ó. Ele fala, né, sobre essa coisa de que, como é que ele fala aqui no começo? A estratégia deles é chamar os jovens para jogar um futebol, uma pelada. Então, a igreja, eu acho que todas as capelas, né, tem uma quadra de esportes. Não pensa você que é um serviço à comunidade. Não pensa você, não estou me referindo ao Anísio, tá? Estou falando de modo geral. Não pensa você que a igreja quer acrescentar à comunidade. Aquela é mais uma estratégia, uma forma de atrair pessoas. Porque aí, se elas forem praticar um esporte, fica mais fácil de convidar para ir ao domingo, por exemplo, que foi o caso dele aqui. Ele foi, né? Como é que fala? Ele foi jogar lá, tudo. E aí convidaram ele para ir no domingo à igreja. É claro que você pode, se você quer ir só jogar, usar a quadra, né, quando estão usando, não tem problema e não quiser nada com a igreja, mas que esse o objetivo é. E também, obviamente, reter os membros, porque se ao invés dos homens, por exemplo, irem jogar futebol no clube comunitário e ter contato com pessoas do mundo com muita frequência, isso não é bom para eles, não é de interesse deles. Então vamos ficar aqui, tá? Ele disse que então conheceu uma moça, né, na igreja quando ele foi visitar. E ele fala o seguinte: ela vinha com papo de economia doméstica, que uma boa mulher é uma boa dona de casa. A igreja ensina a poupar e abastecer a cozinha de alimentos. Não estou reclamando, acho isso até bom. Então tem 2 pontos aqui que eu gostaria de comentar. Economia doméstica, mudou, né, o nome agora, mas por muitos anos era uma
era o nome de uma atividade, eu acho que era mensal, né? Se eu não me engano, era mensal. Era reunião de economia doméstica, ou seja, era uma atividade da Sociedade de Socorro, então para mulheres e moças acima de 18 anos, para aprender tarefas do lar. E realmente é uma coisa boa. Eu também não vou dizer que não é. Só que assim, o objetivo também dessa atividade regular para as mulheres também é para manter as pessoas sem precisar ficar pedindo tanto ajuda à igreja, ajuda financeira. A igreja ensina a poupar e abastecer a cozinha de alimentos, claro. Porque se você tiver, se eles inculcarem isso em você, de que, olha, presta atenção, ó, que você pode economizar desse jeito, faz isso aqui em casa, ao invés de comprar e tal, tudo bem. Menos ajuda você vai precisar pedir para a igreja. Tá? Mas tudo bem. Ele diz aqui que eles falam do... Peraí, deixa eu ver aqui. Só esse discurso pesado do homem ter que ser um bom provedor numa sociedade em que 90% das pessoas ganham menos de R$2.500, aí fica difícil. Bom, o que você precisa entender é o seguinte: os líderes do alto escalão da igreja, eles são pessoas idosas. Eles ainda lideram a igreja baseados na maneira como eles foram criados, em que o homem trabalha fora, a mulher fica em casa com os filhos, cuidando da casa, dos filhos, do maridinho, quando chega, aquela coisa bem da década de 50, né? Então, o lugar da mulher é em casa, na cozinha, e o do homem é lá fora trabalhando e provendo. Por que você escuta tanto na igreja que você, como mulher, tem que apoiar o sacerdócio, apoiar o homem nos chamados? Por que você não escuta na igreja que os homens deveriam apoiar as mulheres quando elas quiserem seguir uma carreira? Por que não é dada ênfase a isso? A minha experiência foi a seguinte: eu comecei a faculdade, eu só pude prestar o vestibular e passar depois quando eu voltei da missão, já tinha 21 anos. Passei, quando eu comecei a faculdade, no ano seguinte, eu já estava grávida da minha filha. Consegui terminar um semestre. Tive ela, me recuperei, tudo bem. E aí eu decidi voltar para a faculdade. Então, o que eu fazia? Eu deixava minha filha, que tinha 1 ano e pouco, 2 anos, com uma vizinha, uma família queridíssima, mas não eram da igreja. Mas uma família boa, uma família querida. E eu deixava a minha filha com eles, com aquela família, por de 1 a 2 horas só, porque eu estudava à noite, então eu saía tardinha de casa e logo meu ex-marido chegava do trabalho, então eu pegava ela lá e ficava tudo certo. O presidente da estaca, eu não lembro eu lembro quem ele é, mas ele foi meu bispo e foi meu presidente de estaca, então eu não lembro qual dos dois chamados ele tinha, mas ele chamou o meu ex-marido, meu marido na época, e falou para ele que ele tinha que abrir o olho porque o que eu estava fazendo eu não estava certo. Eu estava dando prioridade à faculdade e colocando a minha família em segundo lugar. Eu me senti tão mal. Adivinha o que eu fiz? Larguei a faculdade. E fiquei parada por anos. Os primeiros 6 anos de casamento ficava só em casa, cuidando da casa e dos filhos. Passando dificuldade financeira. Porque o meu ex-marido, ex-missionário, não tinha qualificação profissional, como ele muito bem coloca aqui, né? A gente vai falar sobre isso já na próxima página. Mas ele também não tinha qualificação profissional, então a gente passava dificuldade financeira.
Mas aquela situação familiar que a gente vivia era perfeita para a igreja. Por quê? Porque aí ele estaria à disposição da igreja e eu também. Eu daria prioridade a apoiar o sacerdócio, ou seja, fazer com que ele tivesse condições de ir e magnificar os chamados dele. A tua situação familiar para a igreja é irrelevante, não importa. Tá? É como ele fala aqui, né? Eles pregam que sem ter feito missão, você não consegue as bênçãos, que são basicamente casamento e dinheiro. Na volta, é como se a vida dele, do jovem, né, tivesse que continuar de repente do momento em que parou. Voltar da missão dá um status a mais na igreja. É como se o cara fosse mais fiel do que quem não foi. É óbvio. E é interesse da igreja. Então aqui mais um exemplo. Presta atenção se é assim ou não. Você como um jovem de 18 anos, ou quando você tinha idade de fazer missão, qual foi a ênfase? Era você se preparar para a tua vida profissional ou era você se preparar para ser um missionário? A maneira como você vai viver depois, porque você volta da missão, é bem como ele falou, ele se deu conta disso muito rapidinho, né? Quando você volta da missão, você tem que continuar a vida de repente do momento em que parou. Agora se vira. Porque agora a prioridade também não é você se preparar para um concurso público, você abrir aquele negócio que você queria abrir. A prioridade não é você fazer uma faculdade, um curso técnico, nada disso. A prioridade é casar no templo. Vamos continuar girando em torno dos interesses da igreja. Fica lá, faz o que eles estão falando para você fazer, porque se você não fizer, você está desobedecendo, ou você está fazendo o que eles falaram que eu estava fazendo, está colocando a tua vida financeira, sei lá, assuntos do mundo acima do teu trabalho pela obra de Deus. Eu vou ressaltar, sempre que surge esse assunto de missão, eu gosto de ressaltar, porque as pessoas que acompanham o canal não assistem todos os vídeos, então sempre que eu tenho essa chance, eu gosto de te avisar que a atual primeira presidência da igreja, Nelson, Irene e Oaks, nenhum dos três fez missão de tempo integral. O Monson, que era o presidente da igreja anterior ao Nelson, também não fez missão de tempo integral. Eles foram cuidar da carreira profissional deles, no que fizeram muito bem. E você deveria fazer a mesma coisa, se você quiser prosperar e viver bem como esses caras vivem. Agora, dá prioridade para a missão. Volta, como ele fala aqui, com uma mão na frente e outra atrás. E vê o que a igreja vai fazer por você. Ele fala aqui que algumas pessoas são ajudadas, né? Ele fala que alguns voltam da missão com uma mão atrás e outra na frente, outros a igreja se move para tentar realocar o rapaz no estudo ou em alguma firma de alguém. Eu particularmente nunca vi isso. Eu não fui ajudada. Eu voltei da missão e te vira agora. Agora bora casar. E meu ex-marido, mesma coisa. Não teve ajuda nenhuma da igreja. Aí você vai falar, talvez, mas tem o Fundo Perpétuo de Educação. O meu ex-marido conseguiu esse Fundo Perpétuo de Educação. Mas é um empréstimo, não é uma ajuda que a igreja te dá. Não é uma ajuda, é um empréstimo que ela te cobra. Porque ele recebia ligação, quando ele atrasava, ele recebia ligação direto de São Paulo, cobrando. Cadê o dinheiro? Aí depois casa, e muitos casais têm problemas financeiros, acaba afetando o relacionamento, acaba em divórcio. Não é porque você priorizou a igreja e colocou de lado as necessidades materiais que todos nós temos, não é por isso. É porque você não foi forte e valente no teu testemunho. Alguma coisa errada você fez que o teu casamento acabou. É claro que a culpa é tua.
O Deus Mormon é assim, viu? Aí, por fim, ele conta essa experiência que eu achei muito interessante, né? Ele fala desse líder. Ele fala que... Ai, peraí, né? Eu sempre me perco, né? Ele fala aqui que ele era um líder conhecido no subúrbio do Rio de Janeiro. Aí ele dá as características desse líder, careca e baixo, né? E aí ele fala que um dia ele viu esse líder no local onde ele trabalha, que ele é segurança em um prostíbulo, e o cara entrou lá e foi fazer o que ele queria fazer e pronto, mas ele frequenta a igreja com aquela aparência do bem, com aquela aparência de quem é fiel a tudo aquilo. Olha, eu não julgo o estilo de vida de ninguém. Agora, você colocar uma camisa branca, uma gravatinha, provavelmente usar aquele garment, frequentar o templo com a tua esposa, frequentar a igreja todos os domingos com a tua família, pregar coisas que você totalmente... que você não tem a integridade de cumprir. Você viver duas vidas, você ter duas faces, eu acho isso desprezível, eu acho isso nojento. É por isso que eu sempre te, como é que fala? Eu sempre te falo para você ficar de olho na aparência do bem. A igreja dá muita ênfase à aparência do mal. Ai, cuidado, né? Se você pegar carona com alguém do sexo oposto, não senta no banco da frente, porque quem vê, o que vão pensar, né? Senta no banco de trás. Ai, não entra numa casa em que só tem uma pessoa sozinha lá, né, do sexo oposto, porque vai pegar mal, e a aparência do mal, Mas eles não te falam da aparência do bem, que na minha opinião é muito mais perigosa do que essa tal de aparência do mal, porque o máximo que vai acontecer é gerar fofoca. Agora, a aparência do bem, essa é muito perigosa. Será que a esposa desse líder sabe que ele frequenta prostíbulos pelas costas dela? Será que ela sabe? Eu conheci pessoalmente um homem que tinha chamado no bispado, frequentava o templo, usava os garments 24 horas por dia, tudo certinho, né? Tinha aparência do bem, dava bons discursos e tudo, e servia, e magnificava os chamados. E ele tinha um caso, teve um caso com uma mulher por um bom tempo. Quem via não dizia. Quando eles se divorciaram, todo mundo ficou chocado. Nossa, mas como assim aquela família é tão especial, tão fofinha, né? Porque as pessoas na igreja, elas são julgadas pela aparência. Então toma cuidado quando você decidir confiar em alguém, mas porque aquela pessoa tem uma religião, aquela pessoa tem a aparência do bem, aquela pessoa tem uma aparência, né? Ai, tão lindo, tão assim, barbeadinho, cabelinho cortadinho, fofinho, né? Toma cuidado com a aparência do bem, ela é muito perigosa. E abre a tua mente para pessoas que têm uma aparência que você considera não ser a aparência do bem, que você considera ser uma aparência meio esquisita, duvidosa. Ih, o cara tem tatuagem, tem brinco na orelha, cabelo comprido. Ixi, vai pra lá, né? Cuidado com os engomadinhos. Esses são os mais perigosos, são os bebe quietos. Quando ele diz aqui, né, que os jovens que fazem missão, eles são considerados mais, como é que ele fala? São considerados mais fiéis do que quem não foi. Claro. É interesse da igreja que você dê preferência para esses missionários. Ele é melhor do que os rapazes do mundo? Absolutamente não. Mas para a igreja ele vale muito mais do que alguém do mundo, porque ele foi mão de obra gratuita, 60 horas por semana ele trabalhou por 2 anos para a igreja. Então é claro que precisa existir esse status, é claro que essa tradição precisa ser bem enfatizada, porque quanto mais jovens forem para a missão, mais negócios para eles, maior o recrutamento, né? E só para encerrar, ele fala aqui que eles colocam os Estados Unidos como centro do mundo,
e o tal Zé Smith como um segundo salvador. É verdade. Estados Unidos é o centro do mundo, sim, para eles, para a Igreja de Jesus Cristo. Nos últimos dias, sabe por quê? Porque o livro de Mormon, as placas de ouro foram encontradas aqui, no Monte Cumor, em Upstate New York. Joseph nasceu aqui e foi chamado para restaurar o Evangelho. E adivinha, quando Jesus Cristo voltar, aquele local que eles chamam de Adã, onde é Amã, adivinha onde é? É aqui também. Jackson, Mississippi, se eu não estiver enganada. Mas é aqui que Jesus Cristo vai voltar. É. Estados Unidos é o centro do mundo. Ai, meu Deus, que loucura, cara. Ai. Então tá. Obrigada, viu, Anísio, por ter aberto os olhos da gente aqui para tantas coisas que você viu lá, e que bom que você não caiu na arapuca deles, porque no caso, né, como você fala aqui, eles dizem que para receber as bênçãos, né, que são casamento e dinheiro, para você receber essas bênçãos você tem que ir para missão. Isso é a maior furada que eu já vi na minha vida, mas é essa promessa mesmo. As bênçãos da missão, que basicamente se resumem a isso mesmo, né? Você constituir uma família tão fofinha, querida, especial, e você prosperar. Se você for para a missão, você que está me escutando, se você for para a missão de olho nessas bênçãos, eu te desejo boa sorte. Porque eu fui. Eu caí na ladainha deles. Quando eu voltei da missão, eu me ferrei. Então espera sentado, porque o Deus Mormon, ele não é um homem de palavra. É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.